E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Deus transformou o corpo de Abraão, voltando ao passado, à festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Tens poder, Nazareno. Irmão Robson cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Se as nuvens são negras, eu aguardo raiar da aurora da luz celestial. Nos embates da fé, se meu corpo tombar, hei de ter a coroa eterna e jamais lutarei, pois ao gozo cheguei, estou salvo das ondas do mar. Nenhum mal vou sentir, nem em pranto cair, pois Jesus me irá consolar. Tens poder, Nazareno, o teu sangue real pelos ímpios verteste na cruz. Tu salvaste-me sim, pois morreste por mim, minhas culpas quiseste levar, minhas faltas supriu, minhas preces ouvir, em teu livro meu nome gravar. Meu pecado esqueceu, minhas culpas pagou, Deus Pai de eterno poder.
jamais há castigo a temer. Queiras tu me guiar, teu alvo alcançar, pelos vales da morte levar. Quando a luz me mostrar, vou pra sempre morar com meu mestre no reino de luz. Deus transformou o corpo de Abraão, voltando ao passado. Existe alguma coisa difícil para Deus? É uma pergunta do profeta desta era na mensagem à festa das trombetas. Existe alguma coisa difícil para Deus? Ele está aqui fazendo comentários sobre Sara e Abraão, Abraão e Sara, e a visita de Elohim, depois deles já velhos, fazendo-lhes a promessa de um filho. E esse mais tarde veio a nascer com o nome de Isaque. Então, Sara era uma mulher velha. A Bíblia diz que seu ventre estava morto. É isso certo? A vida de Abraão estava morta nele. Sua semente estava morta, portanto. Agora recorde, a semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher. O que ele fez? O que Deus fez? A quem nada é difícil? Ele transformou seus corpos. E a semente, ou as sementes que estavam nos lombos de Abraão, foram ressuscitadas, vivificadas. E daí o porquê virem mais tantos filhos. Então, eles fizeram uma viagem de 300 milhas até Gerar. Era uma viagem muito longa para um velho. Eu não podia, como velho, não poderia nunca. E Sara também. Eles, na condição que estavam, não podiam ter relações familiares. Isso já havia acontecido há mais de 20 anos atrás. E ela, naturalmente, pelo seu bom senso, ponderou. Eu, uma mulher velha, e o meu senhor também, ter prazer outra vez como jovens? Existe alguma coisa difícil para Deus? Ouvintes, ali estava Elohim falando
com Abraão, que era o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, existente por si mesmo. A Bíblia Sagrada é a palavra daquele mesmo Elohim. E nesta Bíblia Sagrada, Elohim está falando conosco, com a semente de Abraão, da mesma forma que ele falou ali, naquela teofania, naquela aparição a Abraão. Como, por exemplo, o cristão deve ser familiarizado especialmente com certas escrituras, entre as quais temos 1 aos Tessalonicenses, carta de São Paulo, capítulo 4, a partir do verso 13. Quando se morre um ente querido cristão, então Paulo recomenda: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Isto por quê? Como Cristo ressuscitou, também esses que dormem em Cristo serão ressuscitados. E nessa palavra nós encontramos o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E nesta mesma palavra, neste mesmo texto, está que eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, subiremos com eles, é claro, depois de transformados. Ligando com 1 Coríntios 15, verso 50, no abrir e fechar de olhos seremos transformados. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Lá, na tenda, Abraão estava recebendo uma promessa deste Senhor, deste Elohim. Elohim da Bíblia Sagrada, de toda a Bíblia. Isso se cumpriu. Para o homem, é difícil? Não. Era impossível. Não é questão de ser difícil. Muitas coisas são difíceis para os homens, mas não são impossíveis. Mas ali, no caso de Abraão, era impossível. Então, nós podemos até trocar esta palavra difícil por impossível. Existe alguma coisa impossível para Deus? Difícil para Deus? Ele estava falando de uma coisa impossível, de um casal de velhos virem a gerar filho. Qualquer pessoa que está nos ouvindo entende que isso é um absurdo. Tudo bem. Agora você está caminhando com a meditação. A Bíblia é Elohim, é o mesmo Elohim que esteve lá com Abraão. E essa Bíblia fala que seremos transformados. Teremos corpos semelhantes ao dele. Para nós é impossível. Mas existe alguma coisa impossível para Deus? Essa que é a grande pergunta. Deus transformou o corpo de Abraão voltando ao passado. Para aqueles que não sabem, Sara voltou a ser jovem, tão linda, que o rei Abimeleque interessou-se por ela, para se casar com ela, porquanto Abraão
oscilou, teve medo de perder a sua vida, que estivesse chegando no reino de um ímpio. E a beleza de Sara, então, era muito atraente, depois de velhinha. Essa é a Bíblia Sagrada. Esse é Eloí. O profeta disse que Abimeleque era um homem justo. Mas Abraão temeu que não fosse. E disse que Sara era sua irmã. Ele não mentiu. Até aí ele não mentiu. Ele mentiu foi por dizer que era sua irmã para negar que era a sua esposa. Era meio, naquele tempo, era meio irmã, meio. Vamos dizer, uma prima de Abraão. Ou que tivesse um parentesco que naquele tempo eles consideravam meio irmão, como até hoje. Nós temos pessoas na família que são meio irmãos nossos. Ele usou isso aí. E Abimeleque então ia tomá-la para si como esposa. Veja só, tomar uma velhinha. Existe alguma coisa impossível para Deus? Difícil para Deus? Então, esse Eloí está escreveu através de homens inspirados por ele, que nós seremos arrebatados. É impossível para mim, tanto quanto era impossível para Sara, para Abraão. Mas quem prometeu? O mesmo Eloí que prometeu para Abraão. E Abraão estava certíssimo de que ele era poderoso para cumprir a sua promessa. Agora, nós somos sementes de Abraão. Assim diz a Bíblia Sagrada. E quando Deus fez a promessa para Abraão, ele estava fazendo promessa para nós. A potencialidade, você vê que os Levi deu os dízimos ainda nos lombos de Abraão. Que coisa maravilhosa. Mas o que foi que aconteceu realmente? Sara se transformou em uma amável jovem, mostrando ali, retratando o que Deus, o Elohim, faria com a semente real de Abraão para receber o que ele prometera, o filho é prometido. Ela voltou a ser jovem. O profeta desta era sofreu duas êxtases apocalípticas, tipo João no Apocalipse, São Paulo. Uma delas, ele foi ao inferno, na quinta dimensão. Ele viu coisas, pessoas ali, essas mulheres com os olhos pintados, unhas pintadas, cabelos cortados. E aquela angústia tão grande, ele disse que daria 10.000 vidas para impedir que qualquer pessoa fosse para lá.
Depois ele teve a êxtase de ir à sexta dimensão, que o levou à sexta dimensão, que é onde estão os salvos. E lá, entre tantas jovens lindas, por volta de 20, 22 anos, por aí, jovens, moças e rapazes, o anjo lhe mostrou uma jovem muito linda e perguntou para ele: você a conhece? Ele disse: não, nunca a vi. Não foi só uma delas, estou citando um caso. E o anjo disse: ela tinha mais de 90 anos quando você guiou-a a Cristo, você a batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Era uma velhinha que ele havia batizado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, guiou a Cristo. Agora, lá uma jovem, linda. É impossível para os homens? Sim. Mas para Deus, não. Isto existe neste momento. Os filhos de Deus que partiram estão lá nesta hora. Eles não querem voltar. Quando o profeta perdeu a sua primeira esposa, irmã Hope, ele a chamou de volta. Estava tão desesperado. Ele tinha a voz da ressurreição. E ela voltou. Mas ela disse: querido, você prega isto, você prega este lugar, mas você não tem a noção. Foi antes dele ter ido além da cortina do templo. Você não tem a noção do que significa este lugar que você prega. Deixe-me ir, eu não quero voltar para esta dimensão. A pessoa luta para ficar aqui? Sim, é um instinto de autopreservação, de sobrevivência. Mas quando ela vê que realmente o lado de cá já não lhe cabe mais, ela tem pressa. Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. É impossível para os homens? Sim, mas é possível para Deus. É impossível um homem como eu esperar isto. Você diz: e eu? Mas é possível para Deus. Não é impossível você crer nisto. Agora, os incrédulos não gozarão disto porque não podem crer. Simplesmente porque não podem crer. Não é porque eu sou melhor, o outro é melhorzinho e nada disso. Nossos corpos serão transformados e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Assim diz o Senhor Elohim, em nome de Jesus Cristo. Amém.